Oi, eu sou Nolito e no vídeo de hoje, em Hebreus 11, aprendemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo que ainda não podemos ver. E talvez seja esse o maior desafio da vida: continuar caminhando mesmo sem enxergar o resultado. Jacó passou por grande parte da sua vida enfrentando desafios, incerteza e as consequências das suas próprias escolhas. Precisou deixar a casa da sua família, recomeçar em um lugar desconhecido e trabalhar durante muitos anos para construir a vida que desejava. Jacó trabalhou durante anos para se casar com Raquel, a mulher que amava, e enfrentou dificuldades. Foi enganado e precisou continuar lutando, mesmo quando tudo parecia estar dando errado. Mas a sua maior mudança aconteceu quando ele entendeu que a força não estava apenas no esforço humano, mas também na confiança em Deus. O caminho pode ser mais difícil do que imaginamos, mas desistir nunca será a melhor escolha.